o Francisco Neves, da Oficina, da Mediação Cultural da Oficina. Se puderem então subir a palco para prepararmos o painel. O painel será moderado pela Elizabeth Mendes. A Elizabeth Mendes é assistente social, tem pós-graduação em elaboração, concepção e gestão de processos e parcerias. Diga-se em abono da verdade que da prática e do trabalho feito em conjunto aprendeu muito bem nesta pós-graduação. É técnica da ação social do município, acompanha os projetos sociais, entre os quais o Então Vamos, que temos e que deu início ao Fazer Presente em Santo Trocato, e também este Fazer Presente. É incansável e muito do que tem decorrido neste seminário foi também graças a elas, por isso deixo-lhe aqui em nome da ADSL o obrigado nesta coorganização com o município, o C1 e o UNIEP, mas não posso deixar também de reconhecer aqui do empenho imenso que a doutora Elizabeth Mendes tem posto neste seminário. Portanto, estão muito bem entregues. Vamos ficar então com o próximo painel. Antes de mais, muito obrigada, doutora Gabriela. Portanto, até fico assim um pouco sem jeito, mas vamos tentar, atendendo ao adiantar da hora, eu vou ter um papel um pouco ingrato, não é? Com os meus colegas da mesa, de quase cronometrar as intervenções para vos dar algum tempo para o almoço. Sem mais demoras, muito obrigada aos meus companheiros deste painel. Entretanto, só vos dizer que depois destes desafios que nós ouvimos e que tanto nos envolvem e que nos comprometem a todos, e depois de percebermos a importância da participação social para conseguirmos ter o nosso compromisso e destes desafios, então há uma área que seria extremamente importante de refletir, que é precisamente esta, que é que lugar para as práticas culturais e artísticas de inclusão na intervenção social. São dois mundos que precisamos de os pôr a trabalhar em conjunto, a refletir em conjunto, e por isso é que este projeto Fazer Presente tem sido um desafio enorme para todos nós e que estamos a aprender imenso com a relação destes dois mundos. Portanto, hoje, como nós queremos é falar e dar-vos algumas orientações que nos permitem fazer esta dualidade de intervenção, eu vou convidar a doutora Paula Santos, que nasceu em 1965 em Guimarães. Eu tinha que dizer isto, vá. É licenciada em Psicologia e mestre em Políticas de Desenvolvimento de Recursos Humanos. Iniciou a sua vida profissional como psicóloga em várias IPSS e trabalha atualmente há cerca de 30 anos na Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte. Trabalha nesta área social e na gestão de projetos financiados. Doutora Paula, se nos permitir usar da palavra. Muito, já é boa tarde, creio. Muito boa tarde a todos. Eu, antes de mais, e para não gastar muito tempo com os formalismos, gostaria mesmo, com muita sinceridade, de agradecer o convite para estar aqui presente. Nós vivemos sempre, quem como eu, que participa, enfim, na gestão de medidas de apoio, de financiamento, estamos sempre numa tensão permanente entre a urgência e os atrasos e o fazermos as coisas que são necessárias para que quem está a receber os apoios não seja prejudicado com os nossos atrasos, mas simultaneamente ficamos sempre com vontade de conhecer melhor, de ir mais ao terreno, e nem sempre conseguimos gerir bem esta tensão. E, portanto, quando nos desafiam em concreto para vir participar assim em alguns destes eventos, é sempre também para nós uma oportunidade para aprender e para estar mais próximo do que está a acontecer no terreno e para fazer aquilo que já ontem e hoje, mas sobretudo ontem, se falou várias vezes desta escuta, que
também é sempre importante para todos, mesmo para quem está no lugar em que eu estou agora, muito, enfim, tecnocrático, mas que é importante a gente não se desligar e continuar este processo de escuta. E, portanto, agradeço muito o convite que nos foi feito. Portanto, eu vou falar-vos a partir do lugar que ocupo e do que faço neste momento. Não sou especialista destas matérias, embora tenha acompanhado já há vários anos, como disse a doutora Elizabeth, estas áreas, digamos, do social num sentido mais amplo, desde, sobretudo a área da educação, enfim, emprego, as questões da inclusão social, as questões da pobreza, a cultura, a saúde, enfim, e mais concretamente tudo o que tem a ver com a gestão dos fundos europeus que passam pelo Programa Regional do Norte e que são aplicados nestes domínios. E, portanto, é a partir daí que vos vou falar, sobretudo, desta questão do financiamento que existe e que está previsto para projetos desta natureza, digamos assim. Vou tentar passar alguns dos slides com demasiada velocidade, mas como estamos limitados no tempo, depois isto poderá ser disponibilizado, como já se disse, e portanto também não é grande problema se não falar muito. Pronto, só para terem uma noção, portanto, os fundos europeus são veiculados, canalizados através de vários programas, não é? Desde programas de iniciativa comunitária, propriamente dita, até programas dos vários países. E aqui em Portugal, normalmente, temos os programas temáticos, como agora já devem ter ouvido falar, o PO Capital Humano ou o PO da Inclusão Social e do Emprego, são temáticos, são aplicados em todo o território nacional, e depois temos os programas regionais. E eu trabalho num programa regional, que, portanto, veicula esses fundos europeus, fundos comunitários, duas vertentes, a vertente que nós chamamos do FEDER, que é um fundo mais para infraestruturas, equipamento, e depois o Fundo Social Europeu, que é mais para projetos e materiais. Pronto, a maior parte das coisas que eu faço tem que ver com o Fundo Social Europeu, mas também do FEDER. Pronto. E no atual programa regional, que é o Norte 2020, nós financiamos várias tipologias de projetos, e eu acho que é sempre bom também, de vez em quando, lembrar isto, porque se dá pouco valor e a maior parte das pessoas não conhece exatamente o que está efetivamente a ser feito, e não damos valor e importância digamos, a estes apoios comunitários. Temos aqui neste slide e no seguinte algumas das tipologias de projetos que nós temos vindo a financiar, que ainda estamos a financiar, e entre eles aquele que está ali assinalado a verde, que é o programa Cultura para Todos. Pronto, isto são algumas das tipologias de projetos que temos vindo a financiar, que mais diretamente, menos diretamente, digamos, cruzam com estes domínios sociais, e isto tem vindo a ser apoiado. E, portanto, no contexto deste programa, desde o início que estava previsto apoiar projetos que depois ficaram, digamos assim, sob este chapéu designado como Cultura para Todos. E, como já vamos ver mais adiante, apesar de desde o início isto estar previsto, só muito tardiamente, já em 2019, é que foram lançados os avisos. E isto, reconheçamos, muito por força da pressão da senhora Ministra da Cultura de então, que insistiu muito e pressionou bastante as CIMs e as autoridades de gestão, que estava na hora de lançar esta tipologia de projetos. Isto porquê? Porque também é urgente financiar os agentes culturais e porque havia muita gente a querer financiar este tipo de projetos e nunca mais se lançavam os avisos. E, portanto, foi lançado um primeiro concurso em todas as regiões, e nós aqui no Norte também o fizemos. E os grandes objetivos, no fundo, eram os de financiar projetos que promovessem a inclusão por via da cultura. E, portanto, este programa cruza esta preocupação e estes objetivos de inclusão, e, portanto, de termos como preocupação, como objetivo, como horizonte, a integração das pessoas que têm, enfim, mais vulnerabilidades ou que têm menos oportunidades de acesso e, simultaneamente, fazê-lo usando os recursos, as ferramentas das expressões artísticas, das práticas artísticas, etc. E, portanto, era cruzar estas duas coisas. Porque, como sabem, nós temos outros tipos de financiamentos só
para projetos ditos culturais, património cultural, animação cultural, e temos também outro tipo de financiamento que tem como principal preocupação a questão da inclusão, mas que não cruza, nem exige a utilização, digamos assim, destas ferramentas culturais, não é? E, portanto, este especificamente pretendia juntar estes dois ingredientes. E tinha vários objetivos, desde, enfim, ajudar a adquirir competências e a desenvolver competências várias, de vária ordem, de promover a igualdade das oportunidades de fruição cultural, contribuir para eliminar discriminações, assimetrias, enfim, criar e ajudar a reforçar o sentimento de pertença das pessoas em relação à sua, digamos, ao património e às suas comunidades, etc. Estimular também a divulgação, tornar mais acessíveis determinados conteúdos culturais para pessoas com necessidades específicas, por exemplo, cegos, surdos, etc. Não é? Enfim, em suma, promover iniciativas de inclusão social, potenciando parcerias que tivessem um caráter inovador, experimental e que ajudassem a promover o desenvolvimento de competências pessoais, sociais e profissionais e que cruzassem, como disse há pouco, estas duas vertentes, a inclusão e a cultura, tendo em conta, no fundo, estas duas traves mestras, que é ter como preocupação e como objetivo, digamos, estas necessidades destes grupos mais desfavorecidos e, portanto, procurar fazê-lo através da cultura. Os beneficiários são os beneficiários habituais, digamos, deste tipo de projetos, tanto entidades públicas, municípios e outro tipo de instituições, como entidades privadas sem fins lucrativos. Este tipo de projetos estavam identificados nos planos de desenvolvimento e coesão territorial das comunidades intermunicipais, já estavam à partida selecionados pelas próprias CIMs, enfim, por sugestão de cada município, e, portanto, os projetos estavam previamente selecionados, não éramos nós que os selecionávamos, e tinham como destinatários aqueles grupos que já há pouco referenciei. Portanto, não era obrigatório que os projetos se centrassem exclusivamente ou trabalhassem exclusivamente com pessoas de grupos desfavorecidos. Até porque muitas vezes, como sabem, alguns dos projetos que só trabalham diretamente com grupos desfavorecidos têm efeitos perversos, não é? E, portanto, também se permitia que se abrangessem outro tipo de públicos, desde que a preocupação principal fosse a de, com esses projetos, fazer interagir essas pessoas, fazê-las participar naquilo que é, digamos que são as oportunidades e os acontecimentos a que, em regra, não têm acesso, etc. Pronto, isto nem sempre é muito fácil, não é? Porque a tentação, depois de fazer coisas para toda a gente e em que se perde o objetivo central de integrar os grupos desfavorecidos, também é relativamente fácil cair nesta tentação. Pronto, eram considerados, isso gostava de salientar muito, porque isso também é importante depois no futuro, eram, portanto, valorizadas, digamos assim, que os projetos tivessem esta tónica da participação dos grupos-alvo no próprio processo ou de preparação dos projetos, ou da sua concretização, ou da sua avaliação, como terá acontecido no projeto em que vocês participam, não é? Em que os séniores, que aqui, muitos deles hoje ainda aqui presentes, participaram claramente e foram envolvidos e participaram em todo o processo, não é, de concretização. Não foram meros espectadores de um espetáculo ou de uma coisa que alguém preparou para vocês, não é? Estiveram a participar ao longo de vários meses num processo em que também foram, de certa forma, artistas e criadores, não é? E, portanto, isso era uma coisa que em princípio, devia acontecer com quase todos os projetos. Por outro lado, também valorizávamos que os projetos pudessem cruzar não apenas quem trabalha na área social, mas também quem trabalha na saúde, quem trabalha na educação, etc. Bom, vou andar mais rapidamente. Nós tínhamos inicialmente prevista uma dotação
Fundo Social Europeu de quase 26 milhões de euros. Só para terem uma ideia, estes projetos são financiados a 85% e 15% do orçamento das entidades públicas. Se por acaso as entidades fossem privadas sem fins lucrativos, eram financiados a 100%. Os 15% são assegurados pela Segurança Social. Bom, e para vos dar assim uma nota, peço desculpa se é assim muito tecnocrática, mas só para terem também uma noção, reparem, nós tínhamos previstos 26 milhões de euros, pode parecer muito para os nossos porta-moedas e para as nossas contas bancárias, mas estes projetos também são caros, ficam caros, não é? E, portanto, tínhamos previstos os tais 26 milhões. Em termos globais, as várias candidaturas que apareceram, as 103, solicitaram, pediram-nos quase, enfim, 29 milhões e aprovámos 10 milhões, enfim, quase 11. Neste momento temos isto. Porquê? Porque se repararem, tivemos 103 candidaturas, mas muitas delas, entretanto, caíram. Vêm aí as arquivadas, extintas, são 49, isto é, quase metade dos projetos desistiu, entretanto. E já vamos ver o que é que poderá explicar isto. Do ponto de vista aquilo que estava previsto em termos de financiamento, é o que está nesse quadro da esquerda, e depois o que efetivamente neste momento está aprovado, já excluindo as que desistiram, é o que temos aí assim do lado direito, dividido por zonas da região norte, não é? Aqui o AF, por exemplo, tem aprovados neste momento e a correr projetos de 1,4 milhões de euros. Muito bem. Que tipo de entidades é que apresentou estes projetos? São essencialmente as comunidades intermunicipais e as autarquias. Se virem aí, o maior número dos projetos é promovido por autarquias, pelos municípios propriamente ditos, mas em alguns casos, por acordo com os próprios municípios, foram também essas outras entidades, desde associações de desenvolvimento regional e associações de desenvolvimento local, associações empresariais sem fins lucrativos, cooperativas, fundações, IPSS, outro tipo de associações, também puderam ser elas próprias responsáveis, titulares de candidaturas. Dou aqui alguns exemplos, não, acho que são todos, até estão todos aí, das entidades que não são municípios nem CIMs, só para terem uma ideia. A Oficina, aqui de Guimarães, academias de música, enfim, associações ligadas ao teatro, clubes recreativos, culturais, a Fundação Casa da Música, no Porto e outras entidades, não é? Pronto. Que lições é que, e eu peço desculpa porque nós, de facto, não... Esta é uma entre muitas outras tipologias de projetos que acompanhamos. Não posso dizer que já tenhamos feito uma avaliação, até porque os projetos ainda estão a decorrer, mas ficam aqui algumas impressões, digamos assim, daquilo que creio que já será possível dizer a partir do tempo em que acompanhamos estes projetos. Houve um claro impacto da pandemia. Estes projetos foram para o terreno. Portanto, como vos disse, o aviso abriu em 19, avaliar candidaturas, aprovar candidaturas, quando eles estavam prontos para começar, caiu-nos em cima a pandemia. Os projetos ficaram mais de um ano, a maior parte deles, a aguardar condições para se poder fazer. A maior parte das coisas exigiam interações, presença, etc. E, portanto, não foi possível. Por outro lado, como o aviso foi lançado tardiamente, já estamos numa fase final, quase, de gestão do programa, e a pressão para executar, para fazer as coisas e para não termos tempo, para não darmos mais tempo também é uma dificuldade óbvia. Houve um envolvimento muito grande, não só daquele tipo de entidades enquanto responsáveis dos próprios projetos, mas também de entidades que, no fundo, depois são contratadas pelas câmaras como prestadores de serviços. São elas que, no fundo, realizam depois as ações no concreto. Imaginem, por exemplo, como no caso deste projeto, a Universidade do Minho, que depois ajuda a realizar determinadas ações, e outro tipo de associações locais. Queremos que, apesar de tudo, ainda há, como isto tudo também foi, se calhar houve pouco tempo para preparar e estamos muito, como já se dizia, também neste contexto, a precisar de coisas novas, a precisar de um redesenho, a precisar de alguma inspiração para fazer coisas de maneira diferente e para não fazermos sempre mais do mesmo. Fica-nos às vezes um bocadinho a ideia de que, apesar de tudo, fiquei muito surpreendida porque eu tinha receio de que aquilo que viesse, digamos, à
a Alissa fosse muito naquela lógica da animação cultural ou do trabalhar com os pobrezinhos e sem... e apesar de tudo, há coisas muito criativas, muito interessantes e com públicos até que não se esperaria que pudessem ter sido escolhidos para fazer estes projetos e, portanto, há uma riqueza muito grande entre os projetos. Há muitas entidades envolvidas e é verdade que continua a haver esta tentação e este risco de fazer disto, digamos, um financiamento para a agenda cultural, nomeadamente para a agenda cultural dos municípios, não é? E de não terem em verdadeira, digamos, preocupação a questão da inclusão dos grupos mais desfavorecidos e muito esta coisa de, apesar de tudo, ainda continuarmos a fazer os projetos para alguém, não é? Como espectadores. Pronto. Isto em relação àquilo que temos vindo a financiar. Para além disso, nós estamos agora numa fase charneira, digamos assim, que é uma coisa que também me preocupa. São os tais limites e constrangimentos que já vários de vocês foram falando. Nestes dias, nós, por exemplo, em termos da gestão dos fundos comunitários, somos muito pressionados também pelos timings, e não somos nós que definimos os timings. Não é? Estamos à espera que o programa regional seja aprovado pela Comissão Europeia, há de ser aprovado até ao final do ano. Entretanto, as comunidades intermunicipais estão, neste momento, em articulação com os municípios, a preparar os tais planos de desenvolvimento social, a sua atualização, revisão, e também os planos sociais, os planos de ação para o conjunto das CIM, dos vários municípios de uma determinada NUT 3, e, portanto, entretanto, como há bocadinho também a doutora Sandra dizia, a própria estratégia nacional está ainda nos próximos 6 meses, vai fazer também o seu plano de ação. Teria sido ótimo que estas coisas tivessem sido mais ligadas e mais coincidentes no tempo. Se calhar vamos ter que tentar aqui ultrapassar estes desfazamentos temporais para ver se isto tudo faz sentido. Muito bem. Então, o próximo programa regional, que por simplicidade, mas em princípio se calhar vai continuar a ter este nome, será o Norte 2030, que vamos ter fundos europeus para financiar, portanto, projetos que vão decorrer entre 2021 e 2027, mas a gente, por simplificação, dizemos 2030. Temos um dos objetivos principais e um dos eixos é o Norte mais social. Temos depois muitas outras coisas, mas pronto. E neste Norte mais social, nós temos estes objetivos específicos que estão aqui identificados. E entre eles, como estão a ver, temos aí o eixo específico 4.6, onde vamos apoiar projetos na área da cultura. Mas estes projetos são na área da cultura enquanto património cultural, animação cultural. Não é disto que estamos aqui a falar hoje. No que diz respeito àquilo que pode ser a continuidade do Cultura para Todos e de projetos nesta linha, isto vai estar integrado no objetivo específico 4H. Onde temos depois ali 2 gavetas, que são a participação ativa, a igualdade de oportunidades e não discriminação de grupos vulneráveis e a questão da inovação social. Para estas 2 gavetas estão disponíveis, se nada mudar entretanto, mas em princípio é isto que está neste momento, que já está bastante ultimado em fase final, 70 milhões de euros para estas 2 coisas. Isto é, vamos ter 40 para a participação ativa e 30 para a inovação social. Para quem está um bocadinho mais metido no meio disto, a inovação social aqui é um pouco na continuidade de todo o trabalho que a estrutura de missão da EMPIS, da inovação social, tem vindo a desenvolver nos últimos anos. E, portanto, vamos ter estas verbas. Simultaneamente, há outras linhas de financiamento que também se cruzam com isto, nomeadamente os projetos de inclusão integrados de promoção do sucesso educativo, aquilo que nós chamávamos agora os PCEs, que também têm verbas significativas e que também fazem coisas destas, mas num contexto mais específico das escolas, não é? E com os alunos das escolas. Mais concretamente, portanto, na tal, o que eu chamei há bocadinho, a tal gaveta da participação ativa, igualdade de oportunidades e não discriminação, o tipo de ações que estão previstas, e isto é sempre assim, portanto, isto é um bocadinho top-down, acaba por ser, mas naturalmente tendo em conta aquilo que também se pensa que são as necessidades e as coisas que importa fazer nesta fase, mas, grosso modo, podemos genericamente apoiar projetos com estas configurações, estão a ver? Que são muito genéricos, apesar de tudo. São muito genéricos e é sempre possível, de alguma maneira, depois adaptar e pronto.
Aquilo que estamos a falar é o que está ali identificado na linha 4. Estão a ver? Apoio a ações e iniciativas de promoção da inclusão social ativa por via da cultura, incluindo aquelas várias coisas que ali temos identificadas. Na inovação social, por outro lado, vai ser possível, eu diria, o que aqui está genericamente é uma certa continuidade do que já tem vindo a ser apoiado até agora, nestas áreas da inovação social. E gostava só de salientar agora, e espero não vos roubar muito mais tempo, já vou acabar, só dizer que, tendo em conta a tal experiência que já tivemos agora com a Cultura para Todos e a fase em que estamos de lançar agora estes novos apoios, dir-vos-ia só que estes apoios vão ser integrados, enquadrados nas estratégias territorial integradas que vão ser acompanhadas e contratualizadas com as CIMs, com as comunidades intermunicipais, com os municípios. Portanto, é muito importante que todo o planeamento, a identificação de prioridades, de necessidades, etc., seja feito em forte articulação com os municípios e com as CIM, para que aquilo que vocês entendem que é importante fazer se fique desde já identificado como áreas importantes, prioridades e como até projetos já concretos que valia a pena considerar e identificar nos tais planos de ação. Está bem? Isto é muito importante. Depois, que é isto que ali está, terem atenção os tais planos de ação das plataformas supraconselheiras da rede social e os de desenvolvimento social de cada um dos CLAs. Não esquecer que todo este enquadramento, como já ontem creio que era o Hugo Cruz dizia, tem um foco muito claro, que é inclusão, inclusão, inclusão e participação, como falávamos hoje de manhã. Um foco muito grande na questão da participação ativa, de tudo o que se possa fazer para que os cidadãos possam ser mais participativos. Vamos ter que ter em conta, e isso era muito importante, a questão do tempo. Como eu há bocadinho vos disse, isto foi um verdadeiro problema. Isto é, o termos lançado os avisos tardiamente, darmos pouco tempo para as entidades prepararem os projetos e depois apertarmos com as entidades e obrigá-las e não as deixar fazer reprogramações temporais, tudo isto foi um constrangimento sério. E, portanto, vamos tentar agora, e do vosso lado fica este desafio de prepararem, mãos à obra, para prepararem aquilo que acham que é importante preparar. E depois, só deixava aqui algumas indicações muito práticas neste sentido. Com muita frequência, as entidades às vezes ficam um bocadinho perdidas sobre, afinal, qual é o instrumento de financiamento a que eu me devo candidatar, qual é o mais adequado. Porque, de facto, há vários veículos, várias medidas, e nem sempre é claro para quem está, no terreno, perceber, afinal, onde é que eu devo fazer a minha candidatura, não é? Já vos dei o exemplo há bocadinho da questão dos projetos integrados de promoção do sucesso educativo. E temos muita coisa que nesses contextos é feito, por exemplo, de teatro, música, dança, tudo e mais alguma coisa nestas áreas. Portanto, a pergunta que se pode colocar é assim: eu tenho aqui um projeto em que gostaria de trabalhar com alunos. Vou incluí-lo no PIPS ou faço uma candidatura à Cultura para Todos? Ou faço uma candidatura à inclusão ativa? Ou vou ali ao património cultural e não sei o quê, fazer a candidatura? Estão a ver? Nem sempre é fácil, mas depois, se precisarem de alguma ajuda, enfim, podem interagir connosco. O que é importante é ter em conta também muito quais são os objetivos que eu tenho. Qual é o contexto em que vou trabalhar? Quem é que está a promover? Imaginem, se for uma coisa que é feita claramente pelas escolas, só com alunos, provavelmente faz sentido incluir isto no contexto de um PIPS, dos projetos da educação. Se for uma coisa que liga idosos na comunidade, Doutora com os jovens, Paula, etc. eu peço-me imensa desculpa por ter este papel de advogada do diabo, certo. Mas não querendo depois também prejudicar o meu colega Francisco, que será o último, temos mesmo de terminar e peço desculpa por isso. Certo. Portanto, acho que já tivemos grandes luzes aqui de possibilidades de financiamento que possamos trabalhar já com a comunidade. Portanto, desta questão da importância da articulação com os objetivos da Estratégia Nacional, com os objetivos dos planos de ação que teremos ao nível municipal, ao nível intermunicipal e, portanto, se conseguirmos conciliar e casar, como se costuma dizer, todos estes objetivos. Sem mais demoras, passo a palavra à doutora Ana Costa, que é licenciada em Psicologia pela Universidade do Minho, pós-graduada em Neuropsicologia e Demências pela Universidade de Barcelona, psicóloga na Santa Casa da Misericórdia da Vila Nova de Gaia e no Centro de Psicologia do Trauma e do Luto,
Formadora em consultora na área do envelhecimento, autora do livro Demência Desdramatizada e Colorida e do projeto Opening Dementia. Eu tive o prazer de conhecer a doutora Ana Costa numa formação precisamente sobre a morte e o luto e da importância que esta questão da cultura, das artes, poderão ter uma influência tão grande nestes processos que podem ser participativos, que promovem a participação e, para além disso, a inclusão. Doutora Ana? Obrigada. Obrigada à plateia. Eu ia começar a brincar, mas já não vou começar a brincar, porque estamos sem tempo para brincar. E há muita coisa que vos queria apresentar hoje, que também não vamos ter tempo. Estou super entusiasmada, porque já sei onde é que é de ir buscar financiamentos. Pronto, vamos lá. O que é que hoje... Eu sou psicóloga na Santa Casa da Misericórdia de Gaia. Nós vamos fazendo e oferecendo aquilo que podemos, com muito boa vontade, pondo as pessoas sempre em primeiro lugar. Hoje, obrigada, doutora Isabel, eu identifico-me com tudo aquilo que disse e tentamos partir daí, não é? Tentar de levar a pessoa a pensar, independentemente da idade que temos, nós todos queremos ter valor. E, portanto, é isso que nós tentamos fazer na Misericórdia de Gaia, é como é que eu me sinto uma pessoa com valor. E, normalmente, eu sinto-me com valor porque tenho uma série de papéis. Neste momento, eu sou mãe, e acho que o meu papel de mãe é um papel de valor. Eu sou profissional, gosto muito daquilo que faço e sinto-me com valor. Eu sou mulher de alguém e também cuido do meu casamento e é um papel que eu tenho, é um papel de valor. E depois, isto para dizer que só perdemos papéis e valor na altura em que fechamos os olhos e morremos. Esta é a minha forma de pensar e de sentir e de trabalhar e de nós trabalharmos na Misericórdia de Gaia. Bom, algumas coisas que são os nossos fundamentos. Arte, natureza, design. E este design é um design inclusivo. É um design para todos. Que eu tive a oportunidade de conhecer esta disciplina e ciência que eu acho que casa tão bem com a psicologia. A mudança de paradigma, estamos constantemente a trabalhar para isto, é muito difícil. E é o paradigma do envelhecimento, por exemplo, que eu acho que tem de mudar tanto, temos de construir tanto, mas eu também sou apaixonada por duas áreas, que é uma é a morte e o luto, e outra é a demência. E vocês vão ver aqui alguns projetos que vão falando sobre isso. E depois a capacitação, os recursos humanos e a formação. Obrigada por esta oportunidade de partilha. Bom, isto vai ficar convosco, são algumas publicações que estão acessíveis, são alguns trabalhos de mestrado que foram sendo construídos e divulgados. Aqui a música como meio de estimulação de memórias autobiográficas. Esta é a apresentação de um livro que, em honra dos cuidadores, eu tive a lata de escrever. Não queria nada partilhar, mas pronto, é um projeto que começou e depois os cuidadores diziam: Ana, partilhe, partilhe, partilhe. E lá veio mais este filho. Este é um projeto que está em curso neste momento, os produtos de repensar. Vocês sabem que são os produtos de retenção? Toda a gente sabe os produtos de retenção. Infelizmente, nas instituições, nós ainda temos de recorrer a eles. Os de retenção física, é destes que estamos a falar, então estamos a repensar. Vocês vão ver aqui algumas fotografias ilustrativas. E a realidade virtual. A realidade virtual é algo que eu comecei a trabalhar com o investigador Tiago Coelho, do Instituto Politécnico do Porto, para pessoas com demência. E agora já percebi, é uma mais-valia enorme na psicologia clínica. Bom, alguns dos projetos. Temos o Peixe Esquecido. O Peixe Esquecido foi começado a trabalhar em 2018 com as pessoas. E o que é isto? O peixe esquecido é um peixe que se esqueceu do nome, que está perdidinho no fundo do mar. A história foi construída com as pessoas, com mais de 50 pessoas. E, portanto, nós o que queríamos era que as pessoas que têm problemas cognitivos que construíssem esta sua história, o que é que elas sentem. E foi assim que foi surgindo. Entretanto, tivemos muitas sessões de... Vamos lá ver se eu consigo pôr aqui isto. Se calhar preciso de ajuda para descobrir o rato, outra vez. Já está. Ok. Já está.
Só para ver se conseguimos ver. Música não há? Pronto. A música, o design, depois foi uma designer, mas foi de muitos, mais de 500 desenhos das pessoas que trabalharam este projeto e sai, depois a designer deu a forma dela. Portanto, vai contando esta historinha do peixe que anda perdido no fundo do mar e que acaba por se encontrar. Mas foram convidados, nós também trabalhamos, algumas das sessões foram trabalhadas na Casa da Música e 3 dos músicos que colaboraram connosco, a quem tivemos de pagar, mas construíram também esta possibilidade de leitura musical. Este é um projeto de inclusão e que visa divulgar ou partilhar com os outros e construir com os outros este caminho do que é nós sentirmos perdidos. E não é só na demência que nos sentimos perdidos. Às vezes estamos deprimidos e também nos sentimos perdidos e no fundo do mar e temos de procurar de nos encontrar um novo eu, um novo nome. Portanto, isto é um produto que tem livro, que depois no final tem páginas em branco para que cada um conte a sua história, que tem uma música para permitir só uma leitura por imagem e por som. É um convite à participação que nós gostávamos muito que fosse financiado para poder estar nas escolas e para podermos, no fundo isto já está feito, mas agora pronto, tem de avançar, temos de ter aqui oportunidades de partilhar com os outros. Começamos assim isto na Santa Casa da Misericórdia de Gaia, em parceria com a FEUP e com o projeto Opening Dementia, a trazer e a fazer ensaios de design nas ERPs, nos centros de dia e em casa das pessoas, no serviço de apoio domiciliário. Surgiram alguns produtos, aqui extremamente importante a sinalética. Nós não temos ainda as nossas unidades capazes para nos orientar se tivermos de olhos fechados ou, estando de olhos abertos, se estivermos com dificuldade de orientação no espaço. E, neste caso, a Joana tentou oferecer-nos aqui uma forma de comunicar e de nos orientar que fosse facilitando esta leitura de espaços. O Manel preocupou-se, as nossas casas de banho são todas brancas, que é uma maravilha para limpar e para ver se está limpo, mas é terrível para eu distinguir o que é um polibad, uma sanita, de um lavatório, e às vezes é mais complicado eu, se não consigo distinguir muito bem, evitar aquelas coisas que nós não gostamos que aconteça, que são os erros, não é? Fazer fora do sítio, sujar tudo. E aqui é muito simples, portanto, o que o Manel previu foi eu limitando a área, eu já consigo mais facilmente identificar o espaço e ler o espaço. Este foi a Maria Pedro, que fez um jogo de estimulação de memórias, que tinha cheiro também, portanto nós tentamos usar os nossos 5 sentidos e depois tentar incorporá-los no máximo nos produtos que vamos desenhando. Este também teve muito interessante, mas nenhum deles, portanto o que eu vos estou a dizer são tudo protótipos, ok? Nenhum seguiu para a produção, porque não há dinheiro para seguir para a produção. São ensaios, mas eu escolhi aqueles que eu acho que é uma pena não terem evoluído porque são produtos úteis, como este. Este é maravilhoso o que o Diogo fez. O Diogo criou um instrumento que parece uma maraca. Maraca, disse bem? Disse bem. Pronto, ok. Só que ela tem a oportunidade com fitas, eu a pôr ou no pulso ou na canela e, portanto, e é editável. Qualquer um escolhe as 3 músicas principais ou a voz do familiar que quer ter e é só carregar naquele botão vermelho que é extremamente acessível, ou então, como eu vos disse que ele está acoplado ao corpo, basta um pequenino gesto e eu já o estou a pôr aqui com sons que parecem uns ferrinhos. Está muito, muito, muito giro isto que o Diogo fez. O futuro agora somos nós, em termos de design, a tentar capacitar as instituições com muito pouco dinheiro. Portanto, é um esforço de design de ambientes, transformação dos ambientes em que as pessoas vivem, de forma a que estes ambientes sejam
mais fáceis para que as pessoas se orientem dentro deles e, essencialmente, que promovam autodeterminação e empowerment. E desculpem-me estas duas palavras assim grandes, mas a verdade é essa, é eu poder ir para onde quero sem ter de pedir ajuda a ninguém, porque o ambiente me está a guiar, é eu poder decidir o que quero fazer, porque aquela sala me oferece a oportunidade de eu ler aquilo que vai acontecer lá dentro. Portanto, eu sei se estou numa sala de espetáculo, eu sei se estou numa sala de refeições e ajuda-me a pensar, ok, numa sala de refeições eu vou comer, numa sala de espetáculos vou ver alguma coisa a acontecer. Se eu estiver numa sala cheia de material de artes plásticas, vai-me convidar a envolver-me nessas atividades. Depois, preocupação, 5 sentidos. Como chegar, por exemplo, às pessoas que estão acamadas com sonda, com muito poucas oportunidades de estimulação e participação. É um desafio enorme e aqui o chocolate, porque a Pedaços de Cacau se juntou a nós nesta iniciativa de desafiar o paladar, mesmo em pessoas que estão com sonda, e criou uma colher. Isto depois teve aqui a ajuda, claro, da nutrição e da enfermagem, para ver se isto era tudo seguro, mas criou uma colher de chocolate e nós podemos, efetivamente, levar as pessoas... não posso partilhar, pronto. Há momentos que me ficam no coração. Um dia que a memória me falhe, se calhar eles fogem, mas que me estão no coração de pessoas que não abriam os olhos há 5 anos e que de repente com a estimulação através do chocolate aconteceu. Aqui estão a ver aquilo que eu vos falei, da realidade virtual, primeiro com pessoas com demência, agora já estamos numa outra fase de projeto. Estes foram os objetos de retenção que eu tinha falado, portanto, mudar esta forma de pensar como é que nós contemos as pessoas. No fundo, o que nós temos é uma almofada que é colocada no colo e esta almofada serve o propósito, que é a segurança da pessoa, mas depois os painéis que são colocados na almofada, que vão ser aqueles ali, estão em esquema. Neste momento temos 15, já trabalhamos com 15, são muito diferentes e permitem oportunidades de estimulação. Essencialmente, aqui estamos a trabalhar o tato e o olfato. Temos alfazema, alecrim e limonete como cheiros e, e estas almofadas vão-nos oferecendo estas oportunidades de também conversa, porque é diferente eu estar com um cinto de contenção ou estar com uma almofada que diz, que giro, o que tens aí, Ana? E convida-me a interagir e a conhecer a pessoa. Agora, no âmbito da arquitetura, espaços exteriores, às vezes que temos nas unidades e que são muito pouco pensados para que as pessoas possam efetivamente usufruir deles. E temos um dos nossos residentes nas residências sénior, que é arquiteto, e ofereceu voluntariamente um desenho de um espaço e naturalizou o espaço exterior das residências, fez o desenho pensando, eu dei-lhe imensa coisa para ler, nomeadamente em inglês, sobre o que é o design de jardins para pessoas com demência. E disse, vai começar a partir daqui, porque só construindo para pessoas que têm algum comprometimento é que nós construímos para todos e, mais uma vez, a inclusão. Muita formação. A Casa da Música é uma casa que nos acolhe sempre. Serralves, o Museu Soares dos Reis, a Biblioteca Almeida Garrett, portanto, são sítios onde nós já marcamos presença e somos sempre muito bem recebidos. E eu tinha de pôr aqui para lhes agradecer. O Parque Biológico de Gaia. Fazemos coisas diferentes, como convidar gente de várias áreas para, naquele caso, era repensar o que era isto do musicar a demência. Na Câmara Municipal do Porto também já estivemos com uma exposição. Bom, algumas coisas que fomos fazendo. Dizer-vos... Não vou gastar. Isto está acessível também na RTP. Nós estivemos na Casa da Música em 2014 e fizemos um projeto em que levamos 17 pessoas com demência, 30 cuidadores informais, portanto, os familiares, e 40 cuidadores formais. Estivemos durante 6 meses a usar os nossos sábados e domingos
para ganhar este tempo, e depois as pessoas com demência e todos nós demos 2 espetáculos na Casa da Música e foi maravilhoso. Dizer-vos também, se quiserem ouvir, eu estive na Praça da Alegria umas 6 ou 7 vezes a falar sobre isto, o desafio da prestação de cuidados à pessoa com demência, com algumas dicas práticas, porque era isso que me pediam. E pronto, as nossas viagens, foram muitas viagens, são muitos depois, sempre que vamos, isto dizer-vos que sempre que vamos à sociedade, à comunidade, às casas da cultura, nós depois trabalhamos aquilo que aprendemos e devolvemos. Por isso é que também temos muito boa relação, acho eu, com eles. Tivemos estes desafios, não é? Estes desafios incríveis. O desafio da psicoeducação, o livro do Peixe Esquecido serve este desafio, ok, da psicoeducação. A psicoeducação, e eu vou terminar agora com esta palavra paz e dizer-vos que às vezes é difícil nós passarmos para as pessoas que estão com limitação, porque estão muito tristes ou porque estão com quadro de perda cognitiva. É muito difícil assumir, dizermos, nós sabemos como comunicar, não é? Como comunicar isto? O Peixe Esquecido foi uma forma de, e o sabão é outro. Isto é sabão, e nós damos a cada um bocadinho de uma barra de sabão, e pedimos, e a ideia é esta, nós normalmente associamos subtração, ou tirar alguma coisa, associamos a perda. Normalmente pensamos em doença como perda. Sim? Quando construímos, há esculturas de várias formas. Eu sei que há esculturas por adição, mas vamos pensar naquelas esculturas que são feitas por subtração. Tenho uma peça de mármore gigante e vou tirar a peça para criar uma escultura, e é ao tirar que eu estou a dar valor à peça. Então vamos pensar exatamente da mesma forma. Eu tenho a barra de sabão e eu neste momento convidava-vos todos a subtrair para criar uma escultura, e nós ao tirar estamos a acrescentar valor. E passar daqui para a perda de saúde, ou para a doença, ou para a perda de competências. E pensar, que é um desafio enorme, ao qual eu me proponho todos os dias, que é o que é que eu estou a ganhar com a perda, o que é que eu estou a ganhar com a doença. Eu estou a tirar de um lado e vou ter de acrescentar. Okay? Este desafio é enorme. Não sei se conseguimos sempre, mas é isto que nós procuramos. Pronto, haveria muitas outras coisas, mas estamos nos 17 minutos e, portanto, eu vou terminar. Brincar, deixem-me só brincar aqui com o teatro. Brincar dizendo que eu tenho ali... já não está aqui, onde é que está? Das casas de banho. Temos de poder ir à casa de banho, usá-la adequadamente e conseguir sair de lá. Isto na Casa da Música é super difícil, e eu disse, eu tenho de brincar convosco, porque isto aqui, eu até tirei uma fotografia, dizer, onde é que é a casa de banho? Eu só vejo espelhos. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Ana. Acho que nos ajudou aqui a desconstruir muitas das coisas que todos nós poderemos fazer no nosso dia-a-dia, no nosso contexto institucional, sobretudo para os meus colegas que trabalham diretamente nas IPSS e que trabalham diretamente com estes públicos. Portanto, melhor não poderíamos ter possibilidades de financiamento, práticas muito concretas e exemplos maravilhosos de boas práticas, e agora lanço o desafio ao Francisco Neves, que nasceu no Porto, tem a licenciatura e o mestrado em História da Arte na Faculdade de Letras da Universidade do Porto e atualmente dirige a Unidade de Educação e Mediação Cultural da Oficina cá em Guimarães. Partindo do seu trabalho que desenvolve nesta unidade e de alguns projetos estruturantes da sua ação, levar-nos a uma reflexão sobre como a arte pode ser a chave para o desenvolvimento de pessoas, de comunidades mais justas, participativas e implicadas. Ora então, a cultura como forma de transformação social. Ora, boa tarde, que já é boa tarde. Agradeço também, em primeiro lugar, à Gabriela
pelo convite, pelo desafio. Agradeço também a Elizabeth, agradeço às minhas colegas de painel também, a todos que estão presentes. Isto de falar antes da hora do almoço tem vantagens e desvantagens, não é? Se eu me enganar em alguma coisa ou alguma coisa sem sentido, vocês desculpam porque eu estou com fome. Por outro lado, também já deu para escolher a quem é que vão sentar. Vou-me sentar ao lado da Paula, evidentemente, com os financiamentos. E por isso tem essa vantagem. Tenho outra questão que é, e eu peço desde já desculpa por isso, que é a minha apresentação não é tão convencional, não é que esteja a fazer algum tipo de crítica, mas nunca tive muito jeito para PowerPoints e fiz para trazer, mas houve uma comunicação que eu fui fazer ao Porto há uns anos, em que eu estava a fazer o PowerPoint com texto e estava a fazer desenhos ao lado, porque me ajudam a pensar os desenhos. Até há um autor qualquer, que eu não me lembro quem é, que dizia que um pensamento nunca está completo sem um desenho. E eu estava a rebuscar ao lado, não vou chamar de desenhos, umas garatujas. E então eu disse, porquê é que eu não troco? Fotografo os desenhos e deixo o texto. Pronto. Portanto, o que vocês vão encontrar aqui hoje, se calhar, são... Algumas partes têm texto, têm escrita, mas outras são garatujas minhas que me ajudam a pensar. Eu espero que me ajudem a levar-vos pela viagem que eu quero levar hoje, mas se não levar, também perdoem-me, porque às vezes a lógica não tem muita lógica. E o meu pensamento também funciona um bocadinho de forma caótica. Em segundo lugar, eu quero acrescentar que eu sou neste momento o diretor de mediação cultural da oficina, cargo que ocupei há bastante pouco tempo, desde julho, que já estava a trabalhar na oficina, mas com outras funções, e portanto isto também transparece o momento que eu estou a passar, um momento também ainda um pouco reativo relativamente a compromissos que tinha assumidos para este ano, e a forma agora como é que eu vou desenhar com a minha equipa os próximos projetos de mediação. Outra coisa que eu quero dizer é, desculpem, eu trabalho na Casa da Memória, ou seja, nós estamos na Casa da Memória de Guimarães, eu já vou falar a seguir disso, da oficina. Aliás, vou só falar sobre a oficina, já quase no fim da apresentação. A minha equipa está no escritório da Casa da Memória da oficina, na Avenida Conde Margarido, na entrada de Guimarães, perto do shopping. Convido-os mesmo, de coração, a toda a gente, se quiserem, irem lá bater-nos à porta, abrirem e falarem connosco. Também é meu intuito que a minha equipa tenha tempo para fazer isso, ou seja, para ir ao território falar com as pessoas e perceber que projetos é que fazem sentido, onde, como e porquê. Para não estarmos, de um ponto de vista paternalista, a impor projetos ou programação cultural a um território que desconhecemos, que temos que conhecer. Portanto, batam-nos à porta, vão lá à Casa da Memória, nós fazemos convosco uma visita à Casa da Memória e depois sentamos um bocadinho a beber um chá ou um copo de vinho, se quiserem, e a falar sobre os problemas do território, os problemas das pessoas, o que é que vocês querem trabalhar connosco em termos artísticos, pedagógicos e fazermos projetos conjuntos. Então, eu venho-vos falar deste mote que me lançaram, da cultura como forma de transformação social, e eu começo também por mim, muito rapidamente. Eu sei que tenho o tempo bem contado, mas também é engraçado nós identificarmos os momentos que nos transformaram, não é? Em que a cultura nos transformou. Eu tenho alguns, se calhar um primeiro momento em que a cultura me transformou foi porque eu estudei no secundário na Escola Soares Reis, e foi uma escola que eu considerei muito boa para mim, muito mais do que a faculdade, e isso leva-me a outra questão, que é a questão de nós usarmos tantas vezes o doutor para tudo. E a questão como nós estamos aqui colocados também. E atenção, isto é uma autocrítica, porque nós também na oficina fazemos encontros desta forma, e é a forma possível para termos o público e aqui os oradores a falarem, mas temos que refletir sobre isto, pensar no que é que este mecanismo nos traz de bom e nos traz de mau, em termos de mediação, porque tudo é mediação. Não é? Desse lado estão as perguntas e aqui estão as respostas. Não estão, mas é assim que funciona. Não é? Eu sinto muito pouco apto para dar respostas a quem quer que seja. Portanto, estes mecanismos, se calhar pensar noutro tipo de mecanismos em roda, em conversa, etc., também ajuda a nós desbloquearmos estes lugares que são muitas vezes muito elitistas e que afastam. A oficina tem que ser muito autocrítica e pensar no que está a fazer e pensar nos seus edifícios, que são altamente, que afastam muitas vezes as pessoas, e quando elas vão lá também se sentem mal porque não vão compreender o que está ali a ser feito, não vão compreender a linguagem do que está ali a ser explicitado. E a mediação cultural, que é uma equipa, dentro de uma grande equipa que é a oficina, tem o dever de começar a desconstruir estes muros. Então, eu vou começar, se calhar de uma forma um bocado clichê, mas com algumas frases que me, de certa forma, inspiram e vão inspirar o trabalho de mediação e desenho de mediação que eu quero ter aqui em Guimarães, na oficina. Esta é uma das frases que me acompanha, e agora vou dizer aqui uma grande vergonha minha, que é, eu estou a fazer doutoramento há anos, nunca mais o acabo, mas esta frase acompanha-me também já há anos,
que é só a arte é verdadeiramente educativa porque ela não explica, mas implica. Não é? E aqui é que está a grande chave para a tal transformação. Não é? Eu senti uma transformação na Sós Reis, mas também senti uma transformação porque quando vim trabalhar para Guimarães, para a Capital Europeia da Cultura, eu era investigador do Instituto Paulo Freire. Paulo Freire é um autor muito importante que se fala muito pouco cá. Creio que a professora falou. Exato. É isso. E da Marta Nussbaum também, que é incrível. Obrigado, professora. Foi incrível a comunicação. Que foi um momento em que eu vim para cá trabalhar e, por exemplo, lembro que em Pevidém eu fazia investigação para a área de comunidade da Capital Europeia da Cultura. Que era, deixem-me dizer, que era a área que tinha menos dinheiro de todas as áreas da Capital Europeia da Cultura. Mas normalmente é assim. Então, eu fui para Pevidém e em Pevidém estudamos um movimento da Marcha da Fome, movimento operário em 1944, 8 e 9 de maio, em que o Partido Comunista também esteve envolvido, mas aqui em Pevidém foi com grande força que foi feita uma grande manifestação num período do Estado Novo, não é? Altamente repressor, opressor. E eu lembro-me que esse trabalho, foram feitas residências artísticas, exposições, peças de teatro, e depois da capital sair de lá, dos artistas saírem de lá, nós sairmos de lá, houve um rastro e houve uma continuidade. Ou seja, isso é o grande objetivo, não é, de qualquer projeto de mediação. É que haja essa continuidade, essa autonomia e essa transformação. Porque senão nós estamos constantemente em processos de nós programamos porque achamos que aquilo vai ser muito interessante ali. As pessoas até estão nesses processos de corpo e alma, mas depois eles entram num grande vazio a seguir. Acabam, terminam. E depois o que há? Não é? Então isto tudo tem que ser pensado. Então esta frase para mim, não é, que a arte implica, é chave. Outro, isto é uma frase que era de uma notícia do jornal No Público, em 2015, de um cantor, que dizia esta frase incrível, não é? A arte consiste em ter consciência do que se está a perguntar. Eu tenho esta frase fixada no nosso escritório, na Casa da Memória. Não é? Nós sabermos que perguntas estamos a fazer e porque é que as estamos a fazer. Acho que isso é mesmo também uma das chaves. A outra tem a ver com a Isadora Duncan, que era uma bailarina que morreu de forma trágica, com uma echarpe enrolada numa roda de um pneu, mas que de alguma forma ela apontou algumas questões vanguardistas na área da dança, e que ela diz: se eu pudesse explicar o que as coisas significam, não teria necessidade de dançá-las. Não é? Isto leva-me também, vai-me levar, ainda tenho mais 2 frases, mas isto vai-me levar depois à frente a falar sobretudo, porque eu estava aqui agora de manhã a assistir e estava a perceber, o que eu vou falar tem sobretudo a ver com um desrespeito enorme que há na sociedade contemporânea pelo tempo e pelo tempo da criação. Pelo tempo que nós temos para criar. E o que é que a arte pode trazer ou não de vantajoso nesse aspecto. Uma outra frase, e tem a ver também porque eu trabalho com um grupo também de monitores que fazem visitas orientadas, fazem a mediação, são a cara da oficina, fazem a mediação entre os públicos que nos visitam e os nossos espaços, a Casa da Memória, o CIASG e o CCBF, que eu já vou explicar. Este senhor, que é o Freeman Tilden, ele foi dos primeiros a trabalhar as questões da interpretação e da mediação em parques naturais nos Estados Unidos, nos anos 50. Então ele tem esta frase que para mim sempre me guiou. Isto também é importante, que é, nós estamos aqui a falar, também teoricamente, com grandes comunicações, e estamos a falar, falaram-se de projetos que são longos com a comunidade, projetos artísticos, mas nós às vezes temos que fazer de tudo para que nem que seja numa visita orientada que nós recebemos um grupo no nosso espaço, o nosso monitor naquele momento faça tudo para que haja alguma transformação, nem que seja por 1 minuto, por 2 minutos, nas pessoas que nos visitam. Eu fiz visitas orientadas nos nossos espaços como monitor e nada me arrepiava mais do que eu sentir a transformação do grupo, seja de grupos de 14 anos, 15 anos, em direto comigo. Eu lembro de uma exposição muito difícil de mediar, que era da Margarida Mendes, sobre sustentabilidade, mas que depois nós abrimos as portas certas, aquilo levava as pessoas a pensarem mesmo fortemente em questões de sustentabilidade. O que é que estavam aqui a fazer? Que acho que também alguém já falou isso, não é? Acho que também foi a professora Isabel. O que é que estamos verdadeiramente aqui a fazer? Então esta frase para mim é chave, não é? Nós estamos a provocar qualquer coisa no outro. Nós estamos a transformar, ou estamos pelo menos a tentar que isso aconteça na mediação. Esta última frase, e é a última mesmo, tem a ver com o amor, simplesmente isso. Eu escrevi agora, não era para falar disso, mas
também acho que devemos, não é? Uma coisa muito pessoal. Eu publiquei há pouquíssimo tempo um livro de poesia, quero que toda a gente compre, também. Está disponível na FNAC, que se chama Fruta da Época. E tem a ver, é uma carta de amor, sobretudo à minha mulher, mas também é uma carta de amor à natureza e às coisas simples e ao tempo que eu me dei para escrever aqueles poemas, que apareciam quando apareciam. Foi durante 1 ano e meio, 2 anos, mais ou menos. Porque para mim, neste momento, nós estamos quase no momento em que uma tangerineira, por exemplo, não é? O ato dela dar uma tangerina naquele momento, não é? Sazonalmente, é quase um ato revolucionário neste momento. Neste momento nós estamos num momento de que tudo é igual, não é? Estes senhores que estão aqui à minha frente também lembram-se perfeitamente na altura em que comiam a fruta, não é? Eu lembro de senhoras que me contaram, porque andei no território em Guimarães, que às vezes recebiam de prenda de Natal uma laranja, não é? A laranja é daquela altura. E então, o meu livro chama-se Fruta da Época, precisamente porque para mim isto é muito importante, não é? A questão do tempo, do vagar, de nós percebermos porque é que a laranja ou a tangerina tem aquele sabor naquela altura. Não é? E nós, neste momento, estamos no momento contrário, que é o momento em que o mundo acelera com tanta velocidade tudo e todos, que tudo se torna uma massa uniforme e igual, e nós temos que procurar aqui distinguir a riqueza de cada um. Não é? O território de Guimarães, eu costumo dizer isto às pessoas, eu estou a desviar muito, mas é a tal forma caótica de pensar. Nós temos uma fotografia na Casa da Memória que tem um castelo, uma intervenção de um artista que desfragmentou o castelo de Guimarães e colou pedaços de tijolo, cimento, janelas de fábricas. No castelo, a forma do castelo está lá, as pessoas reconhecem o castelo. Mas os grupos de Guimarães, muitas escolas que nós recebemos lá, ficam até zangados com aquilo, não é? Porque então o castelo é identidade nacional, não é? E a questão dos mitos é super importante desmitificar e trabalhar. Até porque muitas vezes ficam magoados, mas não sabem porquê, não é? E até desconhecem, isto é outra questão, a escola depois é outro problema todo complexo, que é quem é que mandou construir o castelo, por exemplo, não é? Porque o Afonso Henriques abafa tudo. Quem é daqui sabe isso, não é? Eu vivi em Guimarães, não sou daqui, mas vivi aqui. E esta questão dos mitos para nós é muito importante na mediação de serem trabalhados. A arte também serve para isso. O artista quis provocar alguma coisa ali. Quis provocar. Porquê é que os turistas vêm ver o castelo e depois vão embora, não ficam em Guimarães? Porquê é que não vão a outros sítios? Porquê é que não questionam? E porquê é que não sabem que foi uma mulher que mandou construir o castelo de Guimarães? Não com a configuração que tem agora, mas no século X, uma Madonna Dias, não é? Portanto, eu já desviei imenso da parte do amor, mas a parte do amor tem a ver com isto, tem a ver com a forma apaixonada e o amor que nós temos às coisas, mas temos que conseguir ter uma forma crítica e reflexiva de as ver. Esta frase é linda. Deixem-me dizer que a Sara Barros Leitão foi uma grande oportunidade nós termos a Sara Barros Leitão no Teatro Oficina durante 1 ano. Ela fez uma série de sessões. Francisco. Eu vou já acelerar. Ai, ainda nem a Sim. meio vou. Assim, 3 minutinhos. Certo. Ainda nem apresentei a oficina, mas pronto. Vou só explicar esta frase. A Sara Barros Leitão fez uma coisa chamada anti-leituras, que era só as pessoas juntarem-se num jardim ou no teatro oficina e lerem teatro. Eu pensei, pá, isto não vai resultar, é só ler teatro. Quem é que tem paciência para estar 2 horas a ler uma peça de teatro? Estavam sempre cheias as sessões. E esta frase é de uma das peças de teatro que lemos, não é? Que é, aproxima-se da mãe, o António, que voltou a olhar pela janela e diz, mãe, por que é que você virou artista? E ela diz, porque eu amava. Não é? Porque eu amava. E no fundo é isso que nós estamos a falar aqui. Nós pusemos esta questão do amor em todos estes processos, isto parece um clichê, uma coisa quase, mas não é. É mesmo importante. E, indo muito rápido, eu vou passar esta parte à frente, então, está bem? Que é assim a parte mais chata e teórica, mas isto era só para explicar que nós, a oficina, ainda estamos aos primeiros passos até chegarmos a termos um discurso de mediação e artístico transformador. E temos que o admitir. É uma visão autocrítica, certo? Nós temos que chegar lá. Mas eu passo esta parte à frente e depois posso disponibilizar a apresentação se quiserem. Também aproveito para pedir já aqui para a Paula disponibilizar os financiamentos, a apresentação. Isto são os tais rabiscos, não é? Porque estes problemas todos da transformação social começam na escola. E eu vejo pelo meu filho. E perdoa-me, que eu sei que a escola tem coisas ótimas, eu sou um grande defensor da escola pública, mas há problemas gravíssimos a decorrerem na escola agora que se perpetuam. O meu filho já tem uma dificuldade imensa em lidar com arte e com desenhos. Eu outro dia desenhei-lhe uma série de árvores e disse, uma delas só tinha sarrabiscos e assim, desenhei uma série de árvores. Disse, qual é que gostas mais? Ele disse-me, é esta, mas está mal desenhada, pai. Não é? Eu disse,
porque é que se ele gosta mais daquela, porque é que ele vai dizer assim que está mal desenhada, não é? E estas questões são mesmo problemáticas. Eu andei pelas escolas todas com projetos nossos, um deles é o Pergunta ao Tempo, e vi a grande dificuldade que havia em desbloquear certas coisas que vão sendo colocadas e nunca mais saem. E então, este é um problema, que é as questões objetivas, mensuráveis, quantitativas, entram, não é? São possíveis de avaliar, a avaliação é outro problema, mas tudo que seja subjetivo, que é muito mais relacionado com a arte, embora a arte tenha questões objetivas, é completamente afastado. Então nós começamos desde cedo a ter estes problemas. Não é? Depois chegamos aqui, queremos implementar projetos e processos artísticos e temos muita dificuldade. Não é? Quando a arte naturalmente, ou quase naturalmente, atrai as pessoas e as pessoas sentem-se bem nos processos artísticos. Isto aqui também era para falar um bocadinho desta indiferença, que é quase cidades-museus programam sem conhecer o território. E o processo artístico, não é? Porque tem ali uma série de coisas no processo artístico que eu acho super importantes, que normalmente quando assisto a residências, a criação artística, seja de teatro, seja de pintura, seja de exposições de artes visuais, assisto a uma série de coisas, como ao espanto, como a empatia criada entre as pessoas que estão a trabalhar, como a reflexão e a discussão sobre aquilo que está a ser trabalhado e os pontos de vista, como a investigação, porque também há, pois é isto, não é? Há uma comunicação incrível da Cindy Foley, uma TED Talk, que ela fala do marido dela que é artista. Eu falei da subjetividade, mas há muitos artistas que são profundamente metódicos na investigação que fazem para depois criar. E ligam todas as áreas. Os artistas são dos maiores peritos que eu conheço, a ligar ciência, matemática, música, voz, expressão, corpo, etc. Portanto, há também uma cientificidade no processo artístico que muitas vezes é delegado para um discurso de genialidade, do gênio. Isso não existe, não é? A produção de qualquer coisa, de uma peça, de uma exposição, etc. é importante, embora o processo seja o mais essencial, eu já estou a terminar. E depois o ciclo de tradução e transformação. Não é? Isso é que nós estamos aqui a falar. Eu só agora é que entrarei na oficina, mas então eu vou fazer o seguinte, está bem? Que é, depois se quiserem conhecer mais sobre o trabalho da mediação, projetos que nós fazemos também, venham à Casa da Memória. Eu vou deixar os meus contactos também, liguem, mandem e-mails, etc. Eu vou só deixar um vídeo, que só tem 2 minutos e 30, mais ou menos, pode ser? 2 minutos e 30? Que apresenta a oficina, embora eu acho que a oficina tem que ser muito mais do que aquilo que está no vídeo, porque aquilo é o espetáculo. E depois a oficina tem que ir ao território e criar significado e sentido nos projetos que faz. Eu acho que eu tenho aqui até já o vídeo reduzido. Eu tenho aqui mais desenhinhos, estão a ver? Então, está aqui. Acho que ele já saiu daqui. Ó Francisco, já estamos a perder 20 ou 30 segundos. Oi, pois é. Eu agora te perdi isto. É só pôr o link, assim prometo que é assim muito rápido. Sim. Se não der, também não dá. Depois vão à página da oficina e vejam um vídeo. Eu mando o link. Pronto, Tá bem? se calhar seria Pronto. mais conveniente. Obrigada, Francisco. Portanto, acho que tivemos neste painel muita informação, extremamente enriquecedor. Acho que toda a gente vai querer sair desta sala e falar ali com a doutora Paula, que já estamos todos com esses horizontes. E com a CIM. Incluindo aqui o Francisco, não é? Que já está a ter até já disse que queria almoçar ao pé da doutora Paula, portanto tivemos uma boa prática de excelência e Francisco, e temos a oportunidade a partir de agora, que todos ouvimos Francisco, que podemos ir todos ao escritório do Francisco, ao gabinete dele, bater à porta e lhe propor parcerias para podermos trabalhar a arte, as artes, a cultura na nossa comunidade, com a nossa comunidade, trabalhando todos estes processos participativos e de dignificar a pessoa humana e de lhe dar acesso também à cultura.
Eu peço-vos desculpa, o adiantar da hora não vamos abrir espaço para as questões, para o debate, até porque temos que nos encontrar todos às 2h30 novamente aqui neste auditório, pelo que os nossos oradores, e muito obrigada por isso, se disponibilizam a partilhar os seus contactos. Portanto, se tiverem alguma questão em particular ou algum desafio também que lhes queiram propor, também pode ser, não é? Nós partilharemos os contactos e podem apresentar dessa forma. Obrigada por se manterem, por estarem cá os resistentes. Encontramos-nos então cá às 2h30.